Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Esse mercado que no meio pregão de ontem na B3 teve queda de mais de 1% nos contratos mais recentes, chegando ali abaixo da casa dos R$ 300 por arroba. E quem a gente traz para a conversa hoje é o André Aguiar, que é sócio consultor da Boviplan. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo nesse mar revolto que se tornou desde segunda-feira o mercado do boi. Na segunda-feira, quando saiu aquela notícia da China suspendendo a habilitação de 3 plantas frigoríficas aqui no Brasil, alguns analistas já estavam ali contando que a quarta-feira de cinzas ia ser de fato cinzenta para o mercado. André, como que você avaliou a volta, né, no mercado de ontem, tanto no futuro, primeiro queria que você fizesse essa avaliação, e também no físico? É, falar do que aconteceu é fácil, né? A gente acaba, a gente já sabe o passado e aí a gente começa a analisar, né? Todo esse mar que a gente fala de mar revolto que está acontecendo, todos os jogadores tentam, ter seus ganhos definidos também, muitas vezes nesses dias. é, de muita, sem saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Mas você pega, foram 3 plantas, uma das plantas só que tem uma exportação um pouco maior, que é a planta de Mozarlândia, mas toda essa exportação pode ser redividida entre as outras plantas, principalmente que o mesmo proprietário tem outras plantas no mercado, né? Então ele consegue redistribuir essa exportação entre outras plantas. E isso vai acabar sendo absorvido. E essa turbulência que aconteceu toda, né, dessa segunda-feira para quarta-feira, hoje já dando uma recuperada, a gente espera que isso volte à normalidade a partir da próxima semana. Todo mundo tentando ganhar, apostando no mercado. Muitas vezes pessoas que não são do mercado, né, estão só do mercado de carne, né, eles estão ali só fazendo ganhos financeiros, que é possível, né? Todo mundo tem direito a explorar o sistema de ganho financeiro que ele queira, desde que esteja dentro da legalidade, né? E isso acontece para a gente que está na produção, para a gente que trabalha com o mercado há muitos anos, acaba ficando fica incerto o que pode acontecer nos próximos dias. Mas o interessante antes do carnaval, nós estávamos com escalas muito, muito alongadas. E hoje a gente já começa a ver alguns estados com escalas mais curtas, né? Então, isso já começa a demonstrar que tem uma perspectiva interessante para esses próximos, quem sabe, 15 a 30 dias, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar e sentir o que pode acontecer nesse agora, início de março e na última quinzena de março. E aí, pensando nisso que você falou, André, esse movimento de China e essa questão da retomada do mercado e esse encurtamento das escalas em comparação ao que a gente via antes, como que a gente consegue medir o peso desse efeito especulativo do mercado por causa da China e também dessa questão desse represamento, se assim a gente pode dizer, né, na questão dos abates e também na liquidez do mercado de carne? Sim, se você pegar o que aconteceu de segunda para cá, né, ou de sexta para cá, os frigoríficos amanheceram ontem, né, e hoje jogando os valores para baixo, né, tentando emplacar novos patamares de preço. É lógico que a grande maioria dos proprietários, os produtores hoje estão com as pastagens em boa ou excelente qualidade, podendo segurar e acabam não fechando o negócio, né? Alguns tomam a decisão de fechar negócio
pensando na substituição de um boi gordo por um bezerro para passar seca e ter um ganho maior de peso nesse período agora no terço final das águas, né? A gente pegar aí março, abril e maio. E isso daí é uma jogada de produção de cada um que tem o seu sistema produtivo muito bem desenhado, né? Então, eu acho que vai continuar havendo, é normal, até maio, vai ter um volume maior de animais sendo abatidos. Por quê? Porque entra a seca e o proprietário rural necessita dar uma desafogada nas suas pastagens. Mas, de qualquer forma, a perspectiva de exportação também é muito forte. Não é ficar abaixo do que foi 2024. E sim, seja pelo menos 2024 ou até acima de 2024. O ano 2025 está uma previsão muito boa para exportação. E isso segura muitas vezes o preço da carne no mercado, porque a exportação corresponde a 30, 35% da produção nacional. Isso acaba tendo um peso interessante dentro da absorção dessa produção nacional, né? E André, tomando como base essa movimentação entre segunda-feira com esse anúncio da China e ontem com o meio pregão na B3 com as quedas no mercado futuro e também o mercado físico ontem deu uma patinada também, você observou que tipo de movimentação por parte dos pecuaristas? Houve de alguma maneira um certo, não pânico, mas assim, um certo receio e uma tentativa de vender antes que pensando que fosse cair mais? O que você observou disso? Olha, pode ter acontecido com alguns pecuaristas, né, alguns produtores, porque alguns pode ficar menos em contato com os dados ou com os números que são colocados na internet dia a dia, né? Muita gente falando a respeito de todos os tipos. Então hoje em dia tem que escutar muito o que está acontecendo e pincelar ou pinçar, né, na verdade, aqueles pontos que sejam interessantes, que você veja que agrega ao seu negócio, né? Então, a pessoa que saiu vendendo na quarta-feira, né, buscando o que quer que seja de preço para tentar colocar aquele boi, aquela vaca no mercado, acabou fazendo um mau negócio, pensando que tem uma perspectiva de estabilização no valor da roupa, principalmente que tem frigorífico já com escalas curtas. Tem frigorífico no MS com escala para terça-feira, né? Vamos botar a escala para terça-feira, seria hoje quinta, seria sexta, sábado, segunda, terça, 4 dias, né? Uma escala de 4 dias é bem apertado para um frigorífico. Mas ao mesmo tempo, no mesmo estado, tem frigorífico com escala para a segunda quinzena de março, com escala para 15, 20 dias. Então, quer dizer, é a hora de buscar sempre novos compradores, ligar para todo mundo e conseguir, com calma, tentar colocar esses animais, no mercado, né? Sem sair como um louco tentando vender a qualquer preço o mais rápido possível, né? Ou tentar, inclusive, dar uma dividida nessa venda, exatamente para não ter uma possível jogada de diminuir o valor de arroba instantaneamente em algumas regiões, né? A gente já vinha ali com o mercado bastante pressionado pelos abates de fêmeas. E eu queria saber, André, você comentou ali que até mais ou menos maio a gente deve ver essa pressão. Ainda vai seguir esses abates de fêmeas bastante substancial. E eu queria saber também como que o pecuarista está lidando com isso. Ainda tem muita oferta? Como que vai escassear essa oferta de fêmeas para a gente ver, de repente, uma puxada um pouquinho mais positiva para o preço da arroba do boi gordo? É difícil, né? Absorver toda a fêmea que nós temos agora no centro-sul do país. Quem faz estação de monta, a estação de monta termina agora, né? Terminou ou no final de fevereiro, ou alguns terminam em março, outros terminam dia 15 de abril, mas normalmente é final de fevereiro. Essas fêmeas, algumas já podem ter sido descartadas, quem consegue fazer
o toque de diagnóstico de prenhez durante a estação, né? Mas a grande maioria vai ser descartada a partir de princípio de abril, né? Que aí faz o toque final da estação para diagnóstico de prenhez final, e aí a partir do princípio de abril começa a ter um volume de fêmeas para ser descartado, principalmente porque a maioria dessas fêmeas estão com bezerro ao pé e vão sendo desmamadas ao longo desse período que a gente está falando, março, abril, maio, junho e julho, né? Então, durante esse período, as fêmeas que ficaram vazias vão sendo desmamadas. Alguns fazem desmama precoce, tentam adiantar a venda dessas fêmeas para não entrar durante a seca com essa fêmea sendo desmamada em junho e julho e com uma condição de corporal baixa e só vai conseguir vender a partir de novembro, dezembro, quando recupera a condição corporal, ou vai ter que gastar com concentrado durante a seca, ou um volumoso corrigido durante a seca, para tentar terminar ou pelo menos alisar essa fêmea para conseguir colocá-la no mercado de abate. Então, quer dizer, isso nós vamos ter fêmeas, como todo ano nós temos em todo esse período de final de águas e início de seca. Agora, a quantidade de fêmeas que a gente vai ter, a previsão é uma mesma quantidade do ano passado. Nada mais, nada menos, mas manter a mesma quantidade. Com isso, a gente consegue ter uma previsão que o valor da arroba para maio é provável que ela dê uma enxugada. Por quê? Porque todos os frigoríficos sabem que os pecuaristas necessitam diminuir a carga das suas pastagens, quem trabalha só com gado a pasto, para liberar a área para conseguir passar a seca sem ter problemas de diminuição de peso no restante do gado que fica dentro da fazenda. Então, esse mercado vai seguir pressionado até maio, e a partir daí sim nós vamos ter um mercado muito mais frouxo, né? Então, maio, junho, ele fica aquele negócio de tentar se ajustar, e a partir de julho, agosto, outra vez volta a perspectiva de melhora no valor da arroba. Quer dizer, um mercado melhor para o produtor e tentando ter um melhor ganho para essa segunda etapa do ano, né? E André, pensando nessa questão, né, do tempo para os animais ficarem prontos para abate, né, tanto o boi gordo quanto a fêmea, como que isso está se dando nesse ano com a questão de ondas de calor bastante frequentes em várias partes do país, estiagem, ataque de lagartas em pastagens, como que está essa questão do desenvolvimento de conversão alimentar? O que está acontecendo nesse cenário? Olha, a partir do início das águas, onde teve aquele aumento de ataque tanto de planta daninha como também de lagartas, ou cupim-de-solo, ou percevejo, ou cigarrinha, né, em várias regiões do país, isso deu uma estabilizada, muitos entraram com controle, né, e deu uma estabilizada. Quem não entrou com controle, a cigarrinha vem com uma segunda onda agora, né, isso é a perspectiva normal, e esse vai sofrer um pouco mais. Mas quem fez o controle no início das águas, ele tem uma perspectiva muito melhor dessa seca, de trabalhar e de passar a seca sem problema nenhum, né? É, e isso é interessante para todo o sistema produtivo. A grande maioria, onde a gente tem passado, estão com pastagens de muito boa qualidade, cuidando muito bem do seu maior patrimônio, que é a sua terra, ou a sua pastagem, o seu gado, né? Então, isso daí mostra que o produtor tá com um foco muito maior em cima do seu sistema produtivo. E agora ele está tentando encontrar o número que satisfaça a necessidade de valorização do animal que ele tem para vender. Porque esse animal tem um custo, né, X, e ele precisa pagar esse custo e ter uma relação de troca interessante. E é muito importante deixar claro que a relação de troca para quem faz engorda e compra de bezerro, do ano passado para esse ano, a relação de troca piorou alguma coisa próximo de 15 a 20%. Então, quer dizer, o que a gente comprava no ano passado com a venda de um boi gordo, o bezerro hoje a gente compra 15% a menos de bezerro, né? Então, vamos ver nesses números. Então, a gente está comprando um bezerro com arroba muito mais cara esse ano, mesmo comparando
com a valorização que nós tivemos na arroba. E essa é a perspectiva. É um bezerro mais caro que acaba segurando mais fêmeas. No próximo ano nós vamos ter menos fêmeas sendo vendidas e aí acaba tendo toda essa produção maior de bezerro para que 2 anos e entra novamente no nosso ciclo. Então nós temos uma perspectiva esse ano, nós estamos nesse processo de uma relação de troca um pouco pior do que aconteceu no ano passado. Essa questão da alta nas categorias de reposição, André, já estava meio que dado, observando os abates de fêmeas, pelo menos ali desde 2023. Eu queria saber como que, você já comentou da relação de troca, como que isso vai impactar o confinamento esse ano? Olha, é interessante, né? A gente teve um aumento de abate de fêmeas, mas também muita gente não tomou em consideração que muitos produtores começaram a ser muito mais cuidadosos, assertivos e produtivos, né, na seleção de fêmeas que ficam na fazenda, buscando muito mais tecnologia para emprenhar as fêmeas, porque como o bezerro estava mais barato, então você tem que ser o mais produtivo possível para tentar diluir o seu custo e o número maior de quilos de bezerro produzido. E aí acabou a pressão de seleção selecionando as fêmeas de pior qualidade para serem retiradas da propriedade. E isso aconteceu nos 2 anos e esse ano vai continuar no mesmo toado, isso não vai mudar, né? No ano de melhor valor do bezerro, você não fica dando chance para a vaca vazia porque o bezerro tá caro. Não, você não pode fazer isso porque você está segurando fêmeas de pior qualidade genética na reprodução para no ano que vem emprenhar e produzir uma bezerra ou um bezerro, né? Se for uma bezerra que vai ficar no seu plantel de pior qualidade genética também de reprodução, que a herdabilidade é alta nesse quesito. Então, tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Agora, quem faz a parte de confinamento e não travou a venda do boi, né, para o mercado futuro em outubro, onde a gente tem um mercado futuro ainda bem certo, com muito baixo volume vendido ainda lá no mercado de outubro, de setembro, outubro, novembro, isso daí começa a ter que trabalhar muito forte a partir de agora, porque a partir de agora você começa a tentar comprar os bois, fechar o boi em abril, maio, esse boi de abril, maio vai sair em julho, agosto, setembro, né? Então, de acordo com o que você comprou, com o estilo de ração que você utiliza, e aí o milho mais caro, né? O milho subiu fantasticamente, então a gente brinca, é ruim para um, mas é bom para outro, então o agro ganha com isso, né? O agro como um todo. Então quem não conseguiu comprar antes já vai ter uma ração mais cara, e se não travar bem esse boi, vai ser um boi que vai ter uma diferença de valor de arroba muito pequena, né? De hoje para o boi de outubro. E aí vai ter no mercado hoje futuro, né? Se a gente pegar o mercado futuro mesmo hoje, e você vai ter que tentar trabalhar jogando um pouco mais no mercado físico, né? Então, travar menos e liberar mais o mercado físico. E aí fica à mercê do mercado. Esse é um risco? Agora, cada um vai ter que saber aonde que o seu calo aperta, né? Para tentar mexer nesse negócio de confinamento ou não. E é interessante observar que nós dependemos muito na exportação, né, de animais para basicamente China. 50% da nossa exportação é China. Então, quer dizer, 15% do mercado nacional, né, de produção de carne é China. Então, eles sabem muito bem negociar, eles sabem que quando começa a subir alguma coisa, eles começam a apertar nas vistorias para tentar encontrar alguns pontos. Aí está a hora do produtor rural trabalhar muito bem, saber muito bem, ver os períodos de carência dos produtos que estão utilizando e ser muito corretos, buscando trabalhar dentro dos períodos de carências corretos, não vender animais antes que esse período de carência vença. E aí a gente não ficar à mercê dessas barreiras não tarifárias, né? Então isso é muito interessante, a gente tem que fazer a lição de casa, que é produzir com muito respeito ao nosso consumidor. E isso você está bem pontuando, né, a questão do fluazuron, né, que foi toda a causa
dessa suspensão dessas 3 plantas frigoríficas aqui no Brasil, 2 na Argentina, uma no Uruguai e uma na Mongólia, se eu não me engano, correto? A última eu não lembro exatamente aonde, mas teve essa última que eu não lembro aonde. Mas o ponto não é só o fluazuron, tá, Letícia, para mim. O ponto são todos os produtos que utilizamos. A gente, como produtor, a gente tem que comprar um produto, ver qual que é o período de carência. Aquele animal que nós estamos utilizando já é um animal em terminação, a gente tem que usar um produto que tenha ou não tenha período de carência ou tenha um baixo período de carência. Então, se a gente pega algum outro produto, pode ser um fipronil Puron, ele tem 120, 130 dias de carência, a gente não pode colocar isso no boa terminação, a gente tem que trabalhar com um Puron que seja com um período mais curto. O próprio Fluazuron, a mistura com vários produtos que tem dentro do mesmo produto comercial, tem uma variação de período de carência de 15 dias a 150 dias. Então, quer dizer, se o cara na hora que está comprando não presta atenção no que é que ele está comprando e qual o período de carência, ele está usando e não pode falar assim, ah, eu não sabia. Não, isso não existe, né? Ele tem que conhecer e saber do que ele está comprando e o que ele está usando nos seus animais. E falando em China, André, a gente tem aqui uma notícia da Reuters Internacional, inclusive pontuando que a China tem uma meta ambiciosa de aumentar a produção de grãos, aumentar a estocagem de grãos e também melhorar as propriedades, né, principalmente a conectividade das propriedades rurais, incluindo aquelas que produzem carne. A gente soma isso também àquela investigação que a China abriu em relação a todos os exportadores, perdão, de carne bovina ainda no final do ano passado. Queria saber quais são os prospectos para a China esse ano em relação à carne bovina. Olha, Letícia, eu sempre disse que a gente tem que buscar sempre novos compradores no mercado internacional, não ficar à mercê de um mercado, de uma concentração tão grande na mão de uma pessoa só, né, de um país só, né? A gente fala, né, no meio do rural que está a faca e o queijo na mão, a China, com o mercado nosso da pecuária, está com a faca e a carne na mão, né? Então, está muito fácil para eles ficarem pressionando. Então, a lição de casa para nós brasileiros, né, o nosso governo, é buscar novos mercados e desenvolver novos mercados fora a China, né? Então, isso daí é muito importante para uma segurança mercadológica para o Brasil. O problema hoje é conseguir desenvolver um mercado para absorver essa quantidade de carne que a China compra da gente. O ponto é possível? É, mas se a gente não começar desde hoje com um trabalho muito mais forte nesse foco, a gente vai demorar muito mais tempo ou não vamos nem conseguir desenvolver esse mercado. Nós temos basicamente vários outros países que querem a nossa carne e a gente ainda não conseguiu entrar decentemente nesses países, mas tem uma perspectiva muito interessante. O problema é a China tem muita gente. Então a gente tem que buscar novos mercados que possam absorver essa quantidade de gente que está comendo lá e sendo distribuída em outros mercados. Então nós temos que buscar Índia, temos que buscar toda a parte da Ásia e focar muito mais nesses mercados para tentar diluir um pouco essa dependência nossa do mercado chinês, né? Então, esse é o foco para mim. E eles aumentarem a produção deles, eles podem até aumentar, mas eles têm problema com água, eles têm problema com a quantidade de gente e a impossibilidade de produzir comida para toda a população, né? Então, isso daí eles vão continuar dependendo do mercado externo. Agora, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Eles buscam em outros mercados. Até outro dia eu a gente foi ver algumas plantas em outro país, né? Não vou citar nome aqui, mas os pedidos, né? Como eram essas plantas nos outros países e os pedidos para as plantas brasileiras são completamente diferentes, né? Aqui um controle muito maior do que em alguns outros países. Então eu acho que isso daí é eles mostrando que, lógico, a gente incomoda porque eles dependem muito da carne brasileira, né? Então, isso vai sempre ter esse jogo para tentar segurar um pouco
esse preço da carne internacional e eles vão jogar sempre tentando derrubar alguma coisa aqui dentro do Brasil, que é um maior provedor de carne no mercado mundial. E aí eu acrescento mais uma peça nesse tabuleiro, André, que é o Donald Trump, que está nessa das taxações. Pelo menos com a China não houve recuo, mas a gente vê um vai e vem ali com o México, com o Canadá. Eu queria saber também como é esse redesenho das relações comerciais externas, como que isso também pode impactar o mercado de exportação de carne bovina brasileiro. Então, os Estados Unidos agora já é um grande comprador nosso, né? E eu vou até falar para você, Letícia, eu com o Donald Trump, eu não gostaria nem de ter algumas ideias que pode ser que vai acontecer, porque não dá para entender, não dá para saber exatamente aonde que ele vai atacar, onde ele vai deixar de atacar. E é interessante, né? Teve agora a colocação dele, que ele falou para o Congresso, e ele citou nominalmente Brasil, né? Então, isso daí dá até medo, né? Entre o Brasil estava China, Rússia, Brasil, México, Canadá, assim, Brasil parece que é um dos que ele tem o foco de tentar taxar, mas tem um problema grave, eles não têm produção interna mais, eles diminuíram a produção e para subir outra vez ou eles vão ter que abrir o mercado dele para importar matrizes, né, para conseguir ter um aumento sistemático de produção de carne dentro dos Estados Unidos, ou esse aumento vai ser gradual ao longo de muitos anos para conseguir ter a produção que tinha anos atrás. Então, eles vão continuar dependendo do mercado de carne externa. Agora, nós temos que ver até onde eles vão conseguir ou vão brigar nesses termos. Lógico, eles vão tentar taxar, como já colocou, o aço ou o minério de ferro em cima para tentar brigar pela taxação da carne, alguma coisa nesse terror. Mas com ele, eu não gostaria nem de dar quem sabe o que vai acontecer. Não, o Trump é um pouco mais difícil de prever qualquer coisa que possa sair do governo dele nesse momento. Não dá para prever muito até onde ele vai esticar a corda e de repente soltar um pouco, mas fato é que uma das premissas, né, que elegeu o Donald Trump foi a questão da diminuição do custo dos alimentos, do custo de vida americano. Isso pode ter alguma influência, de repente, assim, de fazer esse morde e assopra, principalmente com os países que fornecem alimentos que são ali muito consumidos pelos norte-americanos? Sim, concordo, mas vamos pensar da seguinte forma. Hoje o problema do custo dos ovos internamente, que foi um produto agora da semana passada, semana retrasada, internamente deles é um produto sanitário interno dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, eles não conseguem aumentar a produção agora para suprir a necessidade e eles vão ter que importar, tanto que eles estão buscando novos fornecedores de ovos no mercado mundial. E o Brasil pode entrar muito bem nesse mercado. Então, na hora que você sente um problema desse, ele começa assim, tá subindo o preço aqui internamente, então eu preciso importar. E aí, na hora que você precisa importar, você tem que buscar os seus novos parceiros, né, de negócios, e aí é a hora do Brasil tentar se municiar, né, de determinados pontos a gente vai exportar o ovo, mas a gente gostaria de ter uma cota maior da carne sem custo, sem taxa, né, sem taxação excessiva, o que vai ser taxado tem um fixo de tanto pelos próximos 3 anos, alguma coisa nesse teor para tentar fazer o sentar na mesa e tentar negociar. A gente sabe, os Estados Unidos é um gigante, né? Nós somos miniatura perto dele com relação à participação mundial, à PIB, essas coisas todas, mas a gente pode tentar angariar alguns pontos a nosso favor no momento que a gente tem os pontos interessantes que são as nossas produções com um valor interessante para o mercado mundial
e é um mercado mundial necessitando dessas proteínas brasileiras, né? Ou seja, tal qual uma série de suspense, tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, André? Exatamente. Vamos ver o que, ele vai colocar isso no mercado. E para o nosso mercado interno, gente, vamos esperar a próxima semana, ver o que, que acontece. Esse mercado futuro vai dar uma sentada, vai parar um pouco essa loucura de cair e subir, vai dar uma nivelada, é o que a gente espera. E aí pensar o futuro aí para ver o que, que a gente consegue produzir. E sempre pensando o seguinte: produzir com baixo custo, produzir, e não é baixo custo de gastar menos, é produzir o quilo de carne mais barato possível. Esse é o foco, né? Então, você conseguir produzir um quilo de carne o mais barato possível. E comprar reposição, trabalhar buscando animais de boa genética, com um valor de relação de troca interessante, para conseguir, na hora de colocar esse animal no mercado, seja para confinamento ou seja terminado lá na frente, a gente ter uma melhor rentabilidade e um resultado mais interessante para o nosso sistema produtivo. Perfeito, André, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Inclusive, José Natal aqui está te dando bom dia no nosso chat. Obrigado, bom dia para você também. E Letícia, muito obrigado. A gente está à disposição e eu quero desejar ótimos negócios a todos os produtores e que tenhamos um março mais feliz que essa quarta-feira de cinzas. Tá certo, André, muito obrigada. Tá aí, então, estivemos com o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplanos, trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, que teve aí, então, o pregão já iniciado na manhã. Lembrando que o mercado futuro ontem na B3, ele abriu a partir das meio-dia, ali, 1 hora da tarde, e iniciou o mercado com quedas, já o que era antevisto logo na segunda-feira, quando a China fez aquele anúncio da suspensão da habilitação de 3 plantas frigoríficas aqui no Brasil. Segundo o André, esse movimento ele vai se aquietar a partir da semana que vem. A gente deve ver, portanto, como que esse movimento vai se assentar, como que esse mercado futuro vai reagir. E por falar em mercado futuro, eu vou pedir para o Pedro colocar as cotações na tela. Vamos lá então, vamos ver como que estão os preços no boi gordo na B3, lembrando que na tarde de ontem os contratos março, abril e maio estavam todos abaixo dos R$ 300, caindo mais de 1%. Então agora tem uma leve recuperação, o março está valendo R$ 300,55 a arroba, tendo uma alta nesse momento de 0,67%. O abril está subindo 0,71%, cotação de R$ 298,15 por arroba. O maio sobe 0,66%, com a cotação de R$ 297,95 por arroba. E o referencial do boi gordo do CPEA registrou queda no final da tarde de ontem de 0,40%, com a cotação, portanto, para o estado de São Paulo, da arroba, em R$ 309,70. Agora, dando mais um giro de notícias aqui, a gente tem mais informações vindas do CPEA. Então, reabertura do mercado com cautela. O que diz essa análise do CPEA? Na volta do feriado, tanto pecuarista quanto frigorífico e também atacadistas da carne negociaram pouco, estiveram mais observando o mercado. As vendas de carne nos últimos dias não foram grandes, os preços estiveram estáveis em relação à sexta-feira. Poucos agentes comentaram sobre a quaresma e também sobre a suspensão temporária de 3 plantas frigoríficas pela China. Parece que esses assuntos, segundo essa análise do CPEA, não terão impacto no mercado. Os negócios do boi no estado de São Paulo estiveram entre R$ 300 e R$ 315 por arroba, com um ou outro lote se diferenciando, alcançando os R$ 320 por arroba. Então a gente tem essas informações vindas do CPEA, as informações da Agrifato Consultoria, que a quarta-feira foi negativa para grande parte do mercado físico do boi gordo aqui no Brasil. Paraná foi a única região monitorada pela Agrifato que manteve o preço
em R$ 302,50 por arroba. Já São Paulo foi o destaque negativo do dia, com recuo de 1,15% e o preço médio de R$ 310,79 por arroba, de acordo com as informações da Agrifato. Mercado futuro na B3, o panorama foi majoritariamente negativo, com exceção do contrato agosto 25, que encerrou o dia cotado a R$ 310,50, com uma valorização de 0,65%. O Brasil, líder global na exportação de carne bovina, deve registrar uma redução no abate de bovinos em 2025, segundo a Agrifato, e conforme também apontado pelo USDA, que é o Departamento Norte-Americano de Agricultura. No entanto, as exportações devem continuar crescendo em um patamar recorde de 3,89 milhões de toneladas, impulsionadas pela demanda externa aquecida e pelo câmbio favorável. Encerro por aqui, já tem mais informações para você. Daqui a pouco, logo ao meio-dia, vai ter mercado a importância para vai ter uma entrevista sobre a importância de analisar os nematóides, ou seja, fique ligado, você aí, produtor rural, que quer continuar muito bem informado, você siga aqui com a gente no Notícias Agrícolas, porque a gente tem programação ao longo do dia todo, e o Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.